Reajuste dos planos coletivos Qualicorp. Será que esse reajuste é mesmo devido? E o que fazer com esse reajuste? Como os usuários devem se proteger? Vou explicar isso para você, mas antes já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, enfim, faz tudo aquilo que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer. Eu criei esse canal porque, infelizmente, usuários e planos de saúde não estão do mesmo lado da mesa. E aí minha intenção é ajudar usuários e advogados a vencerem os planos de saúde, até que um dia finalmente a gente consiga dialogar de igual para igual, que eu ainda sonho que esse dia vai chegar. O que que acontece? Muitos usuários começaram a receber recentemente uma notificação ou um e-mail, enfim, principalmente da Qualicorp, informando que haveria um reajuste nos planos coletivos. Esse reajuste está variando ali, na maioria dos contratos, na verdade, está sendo de 39,90%. Imagine só, um aumento de mensalidade de 40% apenas de um ano para outro, sem considerar reajuste de faixa etária, tá? Quem receber aí um reajuste de faixa etária pode chegar até um aumento de mensalidade de 100%. E o engraçado é que, assim, ninguém tem aumento de salário, de remuneração de 100% de um ano para o outro. Não, pelo menos, se fazer um grande esforço, né? Qual é o primeiro ponto que a gente precisa entender? Na maioria das vezes, diria 99,90%, esses reajustes são ilegais. E a gente consegue demonstrar isso no processo. E por que a ilegalidade? Eu já expliquei aqui em outros vídeos que o fato do reajuste ser maior que o da ANS não é por si só um critério para você pedir a substituição, porque os planos coletivos não têm os reajustes limitados pela ANS. A ideia é que nos planos coletivos haja aí uma negociação entre a operadora, a administradora, né, que faz esse papel de intermediadora, e o próprio, a entidade que estipula esse contrato, OAB, CREMEP, sindicatos, enfim. Na prática, essa negociação não existe ou é completamente deturpada. E aí a operadora impõe o percentual que ela acha ok, que ela acha que deve, e os usuários têm que engolir goela abaixo. Mas claro que um reajuste desse porte não é sustentável, né? E aí como é que a gente combate a ilegalidade? Antes de falar do combate a essa ilegalidade, né, como resolver o problema, eu queria deixar uma reflexão importante. A ideia é que cada entidade faça a sua própria negociação. A OAB faz a negociação com a Sul América, com a Qualicorp, para aquele grupo de pessoas, do mesmo jeito que um conselho de medicina. Vamos combinar, são grupos diferentes de pessoas, números diferentes de pessoas, sinistros diferentes. E o curioso é que, assim, mesmo com tantas distinções, se aplica o mesmo percentual de aumento, o mesmo percentual de reajuste. E qual é a explicação disso? Bem, aí a gente não sabe, porque os números das operadoras, principalmente quando envolvem a administradora tipo Qualicorp, são uma verdadeira caixa preta. Ninguém tem acesso a esses números. Então não faz o menor sentido você calcular reajustes para grupos diferentes, com sinistros diferentes e número de usuários diferentes, e você chegar sempre no mesmo percentual. Praticamente todos os anos, a Qualicorp aplica um reajuste único para todos os seus contratos, com a ressalva de que em alguns ela aplica reajustes ainda maiores, como eu já vi, reajuste de quase 50%, exatamente porque aquele grupo tem um número maior de, por exemplo, crianças com autismo, né, potenciais crianças com autismo, e aí ele aplica um reajuste ainda maior para expulsar de vez as pessoas desse contrato. Então, como resolver esse problema que se repete ano a ano? Infelizmente, para resolver esse problema é só por meio de uma ação judicial. A gente não consegue resolver por meio da ANS, não consegue resolver isso por meio de NIP, exatamente porque a ANS não regula esses reajustes. A ANS só regula e limita os reajustes dos planos individuais. E aí, o que você precisa fazer é, com a ajuda de um advogado, um defensor que seja especialista em ações de reajuste, vai se notificar a operadora para que ela apresente os extratos pormenorizados e a memória de cálculo, para basicamente dizer como ela chegou nesses 39%, como ela chegou em 57%, como teve outra operadora no Rio de Janeiro, que anunciou agora um reajuste de 57%. De onde vieram esses números? E aí a operadora normalmente apresenta lá uma planilha qualquer, indicando quais foram os supostos. Na verdade, nem os supostos sinistros. Ela diz assim, eu tive uma receita de 1 milhão e tive gastos aqui de 950 mil,
a sinistralidade aumentou muito e chega aí a esse percentual de 40%, de 57%. Ou seja, são cálculos que não têm justificativa. São só números escritos no papel, que tanto eu quanto você podemos fazer. Se a operadora não apresenta o extrato pormenorizado e não apresenta a memória de cálculo, você tem uma presunção de que há uma ilegalidade nesse reajuste. E aí você vai no processo judicial, já na ação de reajuste, pedir que sejam apresentados esses documentos e que seja invertido o ônus da prova. Inclusive, nos últimos dias eu tive uma sentença muito legal em uma ação de plano coletivo. Nesse sentido, porque a juíza entendeu que a operadora sequer tinha apresentado os documentos mínimos regulatórios. E se ela não apresentou os documentos mínimos regulatórios, não tinha como fazer perícia. A operadora estava lá no processo dizendo, não, vamos periciar, estão aqui meus dados, mas não tinha os dados. Como é que você vai periciar dados que não foram apresentados e que o consumidor não tem? Então, a juíza indeferiu a perícia e julgou procedente os pedidos no sentido de determinar a substituição dos índices que foram aplicados pelos da ANS. E também determinou uma obrigação futura, que na verdade já é uma obrigação legal e que não é cumprida, de apresentar, né, os cálculos aí de sinistralidade, de justificar por que esses reajustes de sinistralidade estão sendo aplicados, sob pena de substituição também pelos índices da ANS. Então, assim, foi uma sentença extremamente técnica, vale a pena, posso disponibilizar aqui para vocês, vale a pena ler, para você entender como, de fato, demonstrar a ilegalidade nesses reajustes dos planos coletivos. Ainda mais diante desse cenário de um reajuste de 39%, de 57%, que claramente é insustentável e tem o objetivo de expulsar do plano de saúde aquelas pessoas que não têm condições de permanecer por muito tempo. E a maioria não vai ter condição, né? No final das contas, as pessoas vão aderir a outros planos, começar de novo o ciclo. No final, tem que pagar carência, porque a maioria não consegue fazer portabilidade e os planos só vão lucrando com isso. Então, se eu puder dar uma dica aqui para vocês, você é advogado, você é usuário, não se conforme com um reajuste tão alto. Questione, notifique, peça a justificativa técnica desse percentual que foi aplicado. Reajuste aplicado sem justificativa adequada é reajuste abusivo. E se a operadora quiser manter esse reajuste, ela tem sim como provar. Ela pode provar pela notificação, pode provar no próprio processo. É isso, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer de te responder. Me segue também lá no Instagram, @edvanebastos. Lá eu produzo conteúdo todos os dias para advogados e para usuários vencerem os planos de saúde e também o SUS.